wanna shit on my fucking Bom, pessoal, o primeiro ponto que vocês estão vendo aí em relação ao DHT. Uma das coisas que a nandrolona faz e é muito significativa é a diminuição de DHT. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui para vocês criarem isso na sua cabeça o quanto que é significativo. Falando em referência laboratorial, falando de valores. Geralmente, a maior parte das pessoas, quando usa uma ampola de testosterona, sei lá, 300 miligramas por semana, vai olhar a DHT no exame, não está nem na referência, ela passa do limite de detecção do laboratório. Geralmente, varia de laboratório para laboratório, mas vamos colocar que a DHT ali, numa referência, seja até 900. O limite de detecção, às vezes, dos laboratórios vai até 2.500, outros vão mais, mas a maioria dos laboratórios vão até 2.500. Então, eu já vi até natural, já passando do limite de detecção de laboratorial. E eu vejo normal, comum, a maioria das pessoas passam desse limite. Ou se não passam, ficam um pouco acima da referência laboratorial. Isso daí para 200 miligramas de testo. Assim como eu vejo muitos exames ao longo de muito tempo já, que eu peguei meio que esse padrão, isso daí não tem algo palpável, algo assim, tipo é X para X, então, assim, não é algo explícito, não é algo que a gente dá para a gente fazer uma conta, mas usando 1 grama de testo e usando 1 grama de nandro, o cara fica no segundo quadrante, no terceiro quadrante da referência laboratorial de DHT. Ou seja, vamos supor que uma referência vai de 1 a 10, ela fica no 5 de DHT, por exemplo, se fosse assim. Para você entender o que seria um segundo quadrante, um terceiro quadrante. Se você usa 400 de testo, 400 de nandro, também, mesma coisa, segundo, terceiro quadrante. Então, por isso que eu fico falando de ratio, de razão, né? Ratio, né, em inglês, da razão entre os hormônios. A DECA é uma progestina, tá? E quando a gente fala de balanço de hormônio, a gente meio que tem um efeito oposto, um efeito de competição entre DHT e progesterona. No caso, a gente está falando de nandrolona, progestina, mas a mesma coisa. Então, entendam que uma pessoa está usando 400 miligramas de uma progestina, mas ao mesmo tempo a DHT dela não está subindo o que valeria, sei lá, 3 vezes acima da referência. Quando você usa 400 miligramas de testo, vai para, sei lá, 2, 3 vezes acima da referência. Então, assim, o ideal seria que, para a maioria das pessoas não tivessem colaterais, é que a DHT acompanhasse esse tanto de nandrolona. Tá? Então, a maioria das pessoas iriam se beneficiar, eu vou falar mais para frente, de um derivado de DHT no protocolo, porque senão teria que aumentar muito a testo. E aí você teria mais colaterais em relação ao controle de estradiol. Mas enfim, vamos lá. Só para vocês entenderem como fica uma muvuca isso. DHT baixa. Iniciativa sexual fica mais baixa. DHT é muito importante para a iniciativa sexual do homem e para a parte cognitiva. Parte cognitiva entra aí nessa questão de adrenalina. A DHT faz o aumento de adrenalina, é um dos hormônios que faz ter um disparo de adrenalina. Por isso que eu também, às vezes, vocês me conhecem, vocês falam assim que eu falo que muitas pessoas são adrenérgicas, usam derivados de DHT, tem colateral de insônia, ansiedade, justamente por esse excesso de disparo de adrenalina. Isso pode ser bom e ruim. Se uma pessoa já é adrenérgica em si, ela usa o derivado de DHT, a tendência é ela ficar com mais ansiedade, ficar com insônia. Agora, tem pessoas que têm menos adrenalina, são mais relaxadas e parece que elas só sentem um efeito positivo disso, que é aquele alpha male feeling, é você estar concentrado e ao mesmo tempo relaxado. É isso que, na verdade, a gente espera quando a gente usa hormônios androgênicos, é a gente fazer essas razões para justamente a gente ter esse bem-estar. Então, assim, se você tem aquelas pessoas também que falam assim, eu usei nandrolona
A maioria das pessoas que eu falo pra vocês, você entra lá na caixa lá, fala, minha libido tá uma merda, minha ereção ficou uma merda, minha cognição, minha memória, porque você precisa de adrenalina para você memorizar. Mas tem pessoas que têm essa diminuição de adrenalina, né? São muito adrenérgicas e usam nandrolona e falam, nossa, eu tô mó relax com nandrolona, ou aquelas pessoas que fazem nandrolona tipo, base mesmo, ou nandrolona only, e falam, nossa, tudo melhorou, porque a pessoa tá mais relaxada. E o fato dela estar mais relaxada, se você pensar fora da caixinha, isso melhora a vida, melhora o sono, melhora a resposta ao estresse, etc, etc. E tudo flui, né? Libido é uma coisa multifatorial, então assim, pode ser bom para uns isso, pode ser ruim para outros isso, tá? Fora a questão em si, dessa questão do esteroide em si, se ligar no receptor androgênico, se você está usando uma dosagem alta, às vezes isso daí pouco interfere na libido, porque só de se ligar ali no receptor androgênico já faz certos efeitos. Então, realmente não dá para falar que em dosagens altas a dandrolona only vai prejudicar uma pessoa por esse aspecto de diminuição de DHT, porque nem tudo é isso na vida quando a gente pega e pensa no organismo como um todo, nas nossas reações ao ambiente, etc. Aí, olha só, outra coisa que é interessante e complicado. Por você ter menos DHT, você vai ter mais ação de estrogênios em certos tecidos. Então, vamos pegar o mamilo, por exemplo. DHT antagoniza o estradiol no tecido mamário. Então, assim, fica difícil, por exemplo, uma pessoa que usa derivado de DHT ter ginecomastia, por mais que o estradiol dela, no corpo dela, esteja alto, ali no mamilo vai ter pouco. Assim como a gente pode falar no pênis também. E a DECA baixa DHT, então você fica, por mais que você não tenha tanto estrogênio, às vezes você tem um pouco de intoxicação de xenoestrogênios. Para quem não sabe, eu já escrevi sobre isso, daí não vou delongar muito. A pessoa às vezes tem estradiol, ok, mas tem contaminação de xenoestrogênio e tem ginecomastia. Então você fica mais suscetível, por exemplo, a ter uma ginecomastia, tá? Por isso tem pessoas que falam, nossa, eu coloquei DECA e minha ginecomastia acendeu aqui. Agora, outros pontos positivos. Cabelo. Se diminui DHT, a qualidade do cabelo melhora, a queda de cabelo para. Existem aí algumas hipóteses que às vezes a DECA até poderia voltar a fazer o cabelo que caiu, eu já não acredito muito nisso daí. Mas enfim, queda de cabelo é multifatorial, mas quem se importa com queda de cabelo, é interessante deixar uma DHT mais baixa e a DECA iria ajudar nessa questão de cabelo. Assim como tem pessoas que são muito sensíveis a DHT e começam a encravar pelo para todo lugar, inflama poro, fica com aquelas coisas de barba ali, fica com aquelas acnes ali superficiais, né, que vem, isso daí vem de DHT, mais oleosidade na pele. Então assim, a DECA faz um balanço, isso daí dá uma diminuída e controla esses efeitos colaterais. Isso daí pode ser interessante, pode ser um ponto positivo. Mas e aí? O que a gente faz com isso daí? Como que a gente conserta isso daí? Bom, se 1 para 1 de testo, 1 de nandro para 1 de testo, fica ali mais ou menos no topo da referência, a gente poderia jogar a testo, dobrar a testo e resolveria esse problema, ponto. Aí, obviamente, você ia ter mais aromatização dessa testo, enfim, vamos deixar para depois o sinal de estradiol. Outra coisa que dá para se fazer é simplesmente jogar um derivado de DHT ali, pronto, resolveu o problema. Você não precisa necessariamente aumentar ali a DHT, mas se usar um derivado que vai fazer ações, a maior parte das ações da DHT no seu corpo, tá? Então, depois vocês vão entender tudo isso daí. Vamos para o outro problema que acontece. Isso daqui não acontece com todos os usuários, isso daqui é bem variável, tem muita individualidade nisso daí, varia de substâncias que a pessoa usa, varia do passado dela, varia da neuroquímica dela, mas a nandrolona pode diminuir a dopamina, aumentar a prolactina. E o que causa a diminuição de dopamina? Desmotivação, anedonia, né? Falta de prazer nas atividades comuns, nas atividades diárias. Muito sono, queda de libido, a dopamina é muito importante para a libido. Se tem alguma coisa assim que eu poderia colocar como... Se eu fosse colocar a coisa mais importante para uma libido, se eu fosse obrigado a colocar, provavelmente seria a dopamina.
falta de concentração. E como a gente conserta isso daí? Geralmente, isso daqui como eu falei, é variável isso daí, mas geralmente o que eu vejo na prática, o que é bem relatado, é que até 400 miligramas de nandrolona acaba não se tendo muito problema disso. Nos protocolos eu recomendo, sempre falei sobre isso em redes sociais, eu recomendo para quem usa o hormônio de uma maneira crônica, né, por tempo prolongado, usar seligilina, que tem um efeito neuroprotetor, porque com o tempo, né, o uso constante, crônico de androgênicos acaba sendo neurotóxico. E aí eu recomendo a seligilina. A seligilina já dá uma regulada nessa questão de dopamina, e aí provavelmente a pessoa não precisa de mais nada até esses 400 miligramas. E se precisar, e é assim que eu costumo trabalhar dentro de consultoria, se a pessoa ainda precisa de alguma coisa, eu jogo uma vitamina B6 em alta dose. Isso geralmente é uma vitamina B6 em 500 miligramas. Quando é blast, quando a gente está falando de dosagens muito altas, a maioria das pessoas acaba tendo problema nisso. E aí tem que usar agonista de dopamina, como cabergolina e pramipexol. Fazendo um adendo aqui, fazendo uma observação, eu vejo muito erro disso das pessoas. As pessoas abusam de cabergolina. Para quem vê exame sabe disso. Meio comprimido de Dostinex, ou seja, 0,25 mg de Dostinex ou um Cabertrix, que tem qualidade, tá? Porque eu vou falar já mais uma informação para vocês. Genérico é uma bosta, desses medicamentos de cabergolina especificamente é uma bosta, tá? Tem que usar dobrado. Deixa a prolactina na maior parte das pessoas ele no primeiro ou segundo quadrante. Faz mal você também deixar a prolactina muito baixa. Faz mal você ficar com a dopamina muito alta também, tá? A dopamina muito alta também é neurotóxico. Então, a gente geralmente usa um agonista de dopamina nesses casos em doses baixas, tá? Então, assim, blast, estamos falando, a gente evita usar ao máximo, mas se a pessoa está usando dosagens altas, ela vai ter que remediar com alguma coisa. Um efeito muito importante da nandrolona, que é essa, vocês estão vendo aí, aumentar a aromatização da testosterona. É um problema, eu fiz até um vídeo que eu vou estar linkando aí para vocês sobre sintomas de estradiol alto e estradiol baixo. A maioria das pessoas, quando a gente vai falar alguma informação para geral, assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está falando com diversos nichos, diversas realidades, diversas fisiologias. A maioria das pessoas que são normais, tá? O seu Joãozinho, 12% de BF, que não tem muita massa muscular, só se ele usar uma testo, ele já vai ter problema com a aromatização na maior parte dos casos. E se esse cara ainda usa nandrolona, ele realmente vai ter muito aumento dessa aromatização da testo e com certeza ele vai precisar de usar um inibidor da aromatase. Agora, se você falar de um bodybuilder, de um cara com muita massa muscular e com BF baixo, e isso acaba acontecendo, pessoas que usam androgênicos por tempo prolongado, estão nesse meio de dieta, usam GH, cara, a aromatização tá ligada com o seu percentual de gorduras. Quanto mais massa muscular o cara tem, menos BF, menos o cara vai aromatizar. Uma informação muito importante para vocês: todo androgênico é antiestrogênico em potencial, a longo prazo vai ter ação antiestrogênica. Indiretamente vai baixar, não é um processo direto, ou seja, ele não vai estar inibindo a aromatase. Mas se você está usando mais androgênico, você vai ter menos estradiol com o tempo, vai ter uma ação antiestrogênica. Tirando aromatizadores, testo e dianabol, é isso que acontece. Então, por que eu falo que é um esteroide muito importante, principalmente para pessoas avançadas? Porque a maior parte das pessoas vai ficar com problema de estradiol baixo. É diferente essa informação de eu estar falando para as pessoas gerais, do tipo, as pessoas com que eu trabalho, por exemplo, as pessoas são
normais, buscam qualidade de vida, buscam emagrecimento, passa teste para os caras vão aromatizar, os caras começam a ter acne, o cara começa a ter acne, começa a ter, tipo, todos esses problemas aí de estradiol que vocês não sabem, que vocês acham que é só ginecomastia, começa a ter, aí dá um pouquinho de anastrozol, e que é isso que eu faço, é assim, você deixa o estradiol rolar até o ponto que você não tem esses problemas. Aí tá, o estradiol, aí começou a ter algum problema de aromatização, tá, vamos baixar um pouquinho o estradiol, um pouquinho, tá, então assim, o pessoal lá tá com, vamos supor que tem uma clínica de estradiol alto, aí vai lá ver o exame de estradiol, o estradiol tá em 120, dá um exemplo. Entra com anastrozol, um exemplo, 0,25 miligramas de dia não, mas isso daí geralmente é um padrão bom para ser trabalhado mesmo em blast, tá? A não ser, claro, que seja obeso e aí, puta que pariu, o cara tem que usar uma caralhada. Eu jogo esse cara entre 0,25 miligramas de dia não, o estradiol vai para 100, pronto. Parou esse colateral que ele teve, seja qual for, tipo, algum colateral desse, daí varia individual, foi para 100, pronto, parou, melhorou a clínica. Não é que você precisa usar, o problema em si tá em você usar uma dose errada, e a maioria das pessoas pega lá o comprimido de farmácia 1 miligrama, então eu tenho que usar 1 miligrama, eu tenho que usar meio miligrama. Como assim? Às vezes a pessoa não, como assim? Só 0,25 miligramas de assim já não? Ou 0,25 miligramas todo dia para não sei quanto de teste? Sim. Tipo, é muito pouco que você usa. Não é porque o medicamento, que é um medicamento feito para câncer. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. E aí as pessoas erram na mão e tem problema. E aí o que é manchado? O medicamento. O mau uso acaba atrapalhando num conceito que realmente muitas pessoas, eu tô falando isso porque isso aqui eu vivo há anos. A maioria das pessoas, e vejo também nas caixas também, as pessoas falam, eu tô com problema disso, mas você usa uma proteção para o seu estradiol? Não uso. Falam que faz mal, tal, não sei o que, então faz isso. Então eu tô com a pressão arterial, não sei o que, eu não consigo queimar de gordura, eu tô retido, blá blá blá, blá blá blá. Tá, entra assim, já usou? Já usou? Você não tá controlando? Não tô. Bom, enfim, a questão é o seguinte, falando desse efeito positivo, é a coisa mais importante que tem, e eu acho que as pessoas têm que aprender a usar nandrolona, é difícil. Eu olho essa muvuca aqui, eu aprendi, foi anos para eu aprender isso daqui, porque são colaterais, são coisas que confundem uma com a outra. E se a pessoa não tem muita prática, não vê exame, não tem muito tempo de uso, é difícil ela saber. Tipo, eu não sei se tô com prolactina, estradiol, ou é progesterona, é uma falta de DHT, porra, é coisa pra caralho. Aí, por exemplo, outra coisa que eu esqueci de falar, a progesterona, faz um inchaço no mamilo. Quem faz a ginecomastia, a questão de formação de glândula e tal, da gine em si, seria o estradiol, precisa ter um estradiol ali rolando. Mas o fato, a progesterona ali dá um inchaço. Então a pessoa que usa uma progestina tem um inchaço, aí a pessoa não sabe. A pessoa, começou a inchar, tô com ginecomastia, aí toma 1 miligrama de anastrozol. Aí, aí cracha o E2, que já nem tá, o problema nem é o E2. Ou, sei lá, toma um monte de Tamox. Nossa, meu, cara, é uma cagada fazer isso daí. Então, assim, eu considero que é muito difícil realmente usar nandrolona. Eu já caguei muito com isso. Eu fui aprender, a trabalhar dentro de consultoria com a prática das pessoas, vendo exames, né, cobrando exames das pessoas, porque senão é muito difícil. Então, assim, eu tô entregando aqui algo que eu demorei anos e eu vejo que todo mundo, tá se fudendo com isso daí. Tá se fudendo e assim, poderia ser muito simples chegar e falar, cara, não usa. Mas se for pensar que todo mundo tá usando anabolizante de uma maneira crônica, eu considero que é uma substância protetora, de um modo geral, para o meio. É uma substância que melhora a lubrificação de articulação, vai diminuir a chance de lesão de um fisiculturista. É uma substância que pode ser usada a longo prazo, é segura, não ataca o sistema renal, não ataca o sistema hepático, não ataca o seu estômago. Tem as pessoas que ficam tomando trem, às vezes tem muito refluxo, não consegue comer, não consegue digerir, substância altamente adrenérgica, você não faz digestão no simpático, você precisa estar no parasimpático.
A nandrolona te deixa no parasimpático, ela calma, te deixa no parasimpático. Parasimpático que é digerir, restaurar. Então, assim, tem que aprender a usar. E eu tô colocando aí, tô jogando para vocês, eu acho que vai ficar simples, pelo menos na cabeça, assim, para que eu tô vendo, do jeito que eu coloquei, eu acho que fica mais simples para as pessoas aprenderem. De qualquer forma, eu ainda vou resumir, tem um monte de coisa para falar, então eu tô vendo aqui o que eu tenho que falar. Bom, então, protetiva, já falei, segura no longo prazo, dislipidemia também, esqueci de comentar. Não afeta tanto, óbvio que afeta, todos os esteroides androgênicos eles afetam, tal, mas não é aquela substância tipo uma tremba, um estano que joga a HDL lá para baixo, altera totalmente as lipoproteínas. Dá para se usar no longo prazo, é uma substância que usar. Para você vai falar das pessoas que estão usando a longo prazo, estão fazendo blast cruise, é uma substância importante. E também, falando também para as pessoas de mais idade, né? Assim, é uma das coisas que eu costumo falar com as pessoas que são têm mais idade e entram na minha consultoria, essa questão de articulação, de massa óssea, é uma substância muito mais eficiente do que a testosterona, né? Então, assim, é difícil usar, mas tem que aprender, tá? Então, assim, isso daqui não é não é 100% de saúde. Tá? Geralmente eu falo as coisas de saúde, né? Tipo, para tentar ajudar todo mundo. Isso daqui, quem tá usando esteroide, inicialmente é questão estética. Tá? A saúde aí não entra muito nessas coisas que eu estou falando. Não, tipo, a pessoa que tá precisando ver isso daqui é porque ela tá querendo estética. Mas como é muita gente se fudendo, eu tô entregando ouro de estética, que são coisas que é know-how. Isso daqui, mano, isso daqui não paga. Ninguém, não tem preço isso daqui, são muitos anos, entendeu? De prática. Tô entregando aí porque realmente eu tô vendo que, mano, geral tá se ferrando nisso. E eu não sabia, porque dentro da consultoria, eu sempre usei, tipo, inibidor da aromatase, nas doses baixas, que eu falei, 0,25 miligramas de assim já não é um padrão, depois você vai modulando. Geralmente eu passava intuitamente um derivado de DHT no protocolo, ou em algum momento no protocolo. Já sabia dessa questão de prolactina, então assim, dessa questão de seligilina, então essa questão de prolactina, puta, se a pessoa já usa seligilina, não mexe com dose muito alta, pô, já não via tanto disso, entendeu? Então, para mim, nunca foi uma coisa, assim como eu também vejo hematócrito elevado, que o pessoal fica falando, meu hematócrito, mano, você tá com hematócrito errado, você tá fazendo cagada. Eu trabalho com isso há muitos anos, olha quantas pessoas eu já trabalhei na consultoria. Eu conto, tipo, nos dedos, quantas vezes aconteceu isso na minha consultoria. Então, vocês têm noção de quanto que alguém tá cagando aqui? Tipo, para falar para todo mundo, quando uma pessoa está aí com o hematócrito tudo elevado, que tem um erro acontecendo. E eu não via isso até eu entrar em redes sociais. Eu falei, cara, isso aqui não é um problema, mas isso aqui eu também não vejo como problema, não vejo. Aí depois que eu fui entendendo, vendo que as pessoas não faziam certas coisas, que eu acabava trabalhando na consultoria. Tá? Tipo, a seligilina, controle, aplicação frequente dos esteroides é uma coisa muito importante. Frequente, eu sou aquele cara, tá? Para quem não me conhece, eu sou o cara das aplicações diárias. Não importa o éster, aplicações diárias, por quê? Porque você vai manter o mesmo nível da substância todos os dias igual. Por mais que a substância tenha uma meia-vida de 7, 15 dias, sei lá qual substância que a gente está falando, ela tem um pico plasmático geralmente de 24 a 48 horas. Então ela faz assim. E o homem, ele tem um ciclo hormonal de 24 horas. Ele não foi feito para ter flutuação. Então, muitas das pessoas, eu já vi muito acontecer, comecei a aplicar todo dia para os colaterais. Seu corpo foi feito para ter um ciclo de 24 horas. Então, a sua testa sobe, tem suas flutuações diárias. Ele sobe, desce, tem os horários, tudo certinho, pelo ciclo circadiano, assim, olhando para o ciclo circadiano, tudo certinho. Todo dia a mesma coisa, não é igual de mulher que tem as flutuações mensais, tá? É o ciclo de 30 dias, de 28 dias. Então, assim, esse ponto é muito importante também, já delongando o vídeo que não tem muito a ver. Às vezes, por mais assim, a pessoa tá tendo acne por causa dessas flutuações, às vezes não é, assim, pega o estradiol, tá um pouco elevado, aí essa pessoa começa a aplicar frequente, o estradiol mantém, no mesmo nível, mas para o acne, por exemplo,
tá? Por que eu falo isso? Meu, o seu corpo, ele se adapta àquilo. Se você todo dia tá igual, todo dia igual, ele sabe, ó, isso aqui é o João, isso aqui é o Joãozinho. Então tá, eu sou o Joãozinho todo dia. Agora, eu não tenho flutuação de 20% de um dia para 2 dias depois, né? Você vai segunda-feira, depois tô na quinta, na quarta-feira, eu tô com 20% a menos. O seu corpo sente isso não é normal. Nem aspectos psicológicos, tá? Da flutuação que tem, de neuroquímica que tem, aí colateral de agressividade, ansiedade, insônia, blá blá blá, assim como ginecomastia, acne, blá 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 blá. Tá, sendo, eu tô delongando, pô, esse vídeo vai virar a bíblia do esteroide. Bom, resumindo, tá? Se eu for falar para vocês o que flui naturalmente, porque eu sei que também tem muita pessoa que não tem muito conhecimento e vai olhar isso daqui e ver um monte de substância e tal, e ver isso daqui, achou tudo complicado. Entregar ouro para vocês. Funciona a maioria das pessoas, óbvio que individualidade, cada um tem suas conversões, cada um tem sua neuroquímica, cada um tem seu BF, mas no geral um padrão inicial bom é um de testo para um de androlona para um de derivado de DHT. Isso geralmente flui sozinho. E aí se tem algum probleminha nisso, aí você vai lá e sobe um ou sobe outro, dependendo aí como vocês estão vendo, estradiol subiu, falta de DHT, não sei o que. Aí vocês olham o vídeo, aí vocês veem aí o que é, e aí sobe um ou sobe outro, diminui um, tá? Mas isso daqui é um ótimo padrão, isso daqui flui sozinho, tá? Não precisa de geralmente fazer muita coisa assim, usar muitos auxiliares nem nada, geralmente não precisa ter um... Vai no piloto automático, melhor de jeito dizendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, porque eu detesto editar vídeo. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais alguns vídeos aí. E é isso. Beijo e abraço para vocês.